Bom dia a todos, meu nome é Jaqueline Santos Silva Lopes, eu sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Mato Grosso e desenvolvo a minha tese na área de concentração fisiologia e bioquímica, orientada pela professora doutora Cláudia Marlise Balbinotti Andrade. E estou aqui hoje para apresentar para vocês o meu exame de qualificação de doutorado. Desse modo, o plano de apresentação dessa aula seguirá a seguinte ordem. Inicialmente, será apresentado o projeto de pesquisa do doutorado, em consonância com as normas do programa de pós-graduação, que preconiza exatamente que a qualificação de doutorado seja a apresentação do projeto de pesquisa. Por esse motivo, o projeto apresentado na sequência, ele terá seus procedimentos e métodos todos descritos no futuro, né? Em um cenário hipotético onde isso ainda seria realizado. E no segundo momento, serão divulgados os resultados preliminares, advindos também desse projeto de pesquisa, até o presente momento. E aí, no que se refere ao projeto de pesquisa, o mesmo é intitulado como Estudo do perfil cardiometabólico, clínico, funcional e psicológico em praticantes do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Bom, e aí nesse contexto de artes marciais, verificam-se que estas modalidades esportivas, elas englobam aspectos físicos e mentais que tendem a desencadear respostas benéficas ao organismo de um modo geral. Ainda, apesar das artes marciais terem surgido em um contexto de guerras e lutas, verifica-se que atualmente a sua essência geral, ela remete vínculo apenas à defesa pessoal e desporto de combate, sendo, portanto, indicada e pertinente para diversos tipos de perfis populacionais, né? No intuito de desencadear benefícios não só físicos, mas também mentais. E daí, dentre todas as artes marciais conhecidas, inclui-se também o jiu-jitsu, que recentemente é caracterizado também como um esporte inclusivo, representado pelo jiu-jitsu paradesportivo e praticado por pessoas com diferentes tipos e níveis de deficiência. E nesse sentido, no que se refere à inclusão no esporte, a gente verifica na ciência de um modo geral que parece muito pertinente que o esporte seja utilizado como uma ferramenta de reabilitação de pessoas com deficiência, seja de origem congênita ou adquirida. E aí, os dados disponíveis demonstram ainda que a utilização do esporte como ferramenta de reabilitação tende a repercutir em parâmetros antropométricos, fisiológicos, psicológicos, nutricionais e também sociais. Então, parece muito pertinente utilizar o esporte como ferramenta de reabilitação, né? E nesse cenário, é importante entender e estudar diversos tipos de modalidades paradesportivas específicas, porque não basta só utilizar o esporte como ferramenta de reabilitação e reinserção social. A gente precisa também investigar, entender diversos aspectos sobre essa modalidade, determinada modalidade adaptada, para daí fornecer condições seguras para que o sujeito pratique o esporte. Nesse cenário, o entendimento sobre aspectos de função fisiológica e bioquímica, condição clínica e perfil epidemiológico de lesões musculoesqueléticas advindas da prática de um esporte paradesportivo, o conhecimento de todos esses fatores, eles permitem uma atuação específica sobre a melhora do rendimento esportivo. Então, por isso que é tão importante que pesquisas específicas sejam desenvolvidas em modalidades adaptadas individuais, de maneira particulares. Apesar disso, no que se refere especificamente ao jiu-jitsu paradesportivo, verificam-se lacunas sobre diversos desfechos. Então, por exemplo, no que se refere ao perfil metabólico, qualidade de vida, parâmetros clínicos, parâmetros funcionais, função cardiovascular, sono e características das lesões esportivas,
verificam-se lacunas e inexistência de informações sobre quaisquer uma dessas variáveis mencionadas, especificamente em atletas do jiu-jitsu brasileiro. Então, ao contrário, em outras modalidades, a gente vê que essas variáveis, elas são comumente investigadas, comumente avaliadas, tem bastante dado, tem evidência sobre outros perfis, mas sobre o jiu-jitsu brasileiro, paradesportivo, a gente verifica a ausência de quaisquer dados até o momento, né? Por outro lado, é importante que tais dados sejam demonstrados e apresentados prospectivamente, uma vez que tais dados permitem respaldo para a sugestão de estratégias específicas, que incluem, por exemplo, técnicas de recuperação após o exercício, protocolos de prevenção de lesões desportivas advindas da prática do esporte, do jiu-jitsu nesse caso, e sugestão de uma periodização adequada, representada por uma distribuição inteligente de cargas ao longo de um determinado período de tempo. Então, o conjunto de estratégias mencionadas, o conjunto de possibilidades possíveis graças à demonstração de ciência sobre determinado perfil populacional, nesse caso o jiu-jitsu, ele permite melhores condições para a otimização do rendimento esportivo, além de respaldar e proteger o sujeito contra, por exemplo, efeitos contralaterais do esporte, como sobrecarga, overtraining, lesões desportivas. Então, essas são situações que a gente não quer. E para a gente evitar isso, a gente precisa de um conhecimento aprofundado sobre o que acontece de fato no organismo durante a prática de determinada modalidade esportiva, nesse caso, o jiu-jitsu. Então, a exemplo, eu fiz uma busca rápida na base de dados PubMed, né, que é uma das mais utilizadas nas ciências da saúde, com o termo Brazilian Jiu-Jitsu. E, como resultado, a base identificou apenas 59 títulos, sendo que desses, apenas 3 incluíram praticantes de jiu-jitsu com deficiência. E esses 3 são artigos desenvolvidos pelo nosso grupo. Ou seja, aqui só para demonstrar que até o momento não existia nada na literatura de jiu-jitsu paradesportivo e os nossos resultados são pioneiros na área, são os primeiros a nível mundial a abordar esse tipo de população. Bom, então, como eu mencionei, até onde a gente sabe, esse é o primeiro projeto a propor desfechos inéditos relacionados ao jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. E a gente espera, a gente acredita que esses resultados auxiliem a comunidade científica, clínica e em geral, né? Possibilitem manejos específicos para a melhora física e mental desses atletas e, por último, resulte, consequentemente, em maior qualidade de vida, não só aos atletas, mas de uma forma indireta também a todas as pessoas que lidam, que atuam, que convivem com esses atletas, né? E aí caracterizados por familiares, amigos e até os profissionais da saúde, ou até mesmo técnicos que atuam diretamente com esses atletas. Ainda, hipotetiza-se que a caracterização e entendimento sobre os desfechos descritos, que englobam mente e corpo, proporcionem embasamento científico e possibilidades futuras na população investigada. No que se refere à justificativa, 3 pontos principais motivaram a sugestão e elaboração do presente projeto de pesquisa. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que nos motivou foi a identificação e verificação das lacunas evidentes sobre o tema mencionado, conforme exposto até aqui. Em segundo lugar, entende-se ser necessário, como eu mencionei, considerar o esporte como ferramenta de reabilitação. Mas para isso, a gente precisa de ciência disponível, né? Para permitir uma atuação segura, em níveis seguros que não causem qualquer tipo de danos aos praticantes, né? E por último, a presença de praticantes do jiu-jitsu paradesportivo na nossa área de interesse, na área que a gente estava localizado,
foi um fator a mais para tornar factível a realização e aplicação dos procedimentos propostos. Então, sendo assim, o conjunto dos argumentos listados, eles fundamentaram e justificaram a sugestão do presente projeto de pesquisa. A partir do exposto, o objetivo geral desse estudo foi, ou melhor, investigar o perfil metabólico, clínico, funcional, psicológico e cardiovascular em praticantes do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo e o efeito do esporte sobre estas variáveis, ao passo que os objetivos específicos eles foram estratificados em 7 pontos, sendo que um artigo será desenvolvido para responder a cada um desses pontos, que serão apresentados na sequência. No que se refere aos métodos, primeiro, a caracterização da amostra. Como eu vou apresentar na sequência, vocês vão ver que o presente projeto de pesquisa, ele sugere a elaboração de estudos de revisão sistemática e estudos experimentais, clínicos, realizados com dados obtidos a partir da coletas de dados. Então, os estudos de revisão sistemática, eles serão realizados recrutando participantes do paradesporto de uma maneira geral, incluindo participantes com deficiência que pratiquem qualquer tipo de esporte, por motivos básicos, né? Já que não existe estudos para jiu-jitsu, com jiu-jitsu paradesportivo, é impossível nesse momento desenvolver estudos de revisão com esse perfil de população. Por isso que os estudos de revisão que a gente vai realizar, eles vão incluir praticantes do paradesporto de uma maneira geral. Ao passo que os estudos clínicos, eles incluirão praticantes do jiu-jitsu paradesportivo, que tenham tempo mínimo de 6 meses de treinamento, em nível amador ou profissional, de ambos os sexos e qualquer faixa etária. Por outro lado, os critérios de exclusão serão não concordância em participar do estudo ou ausência durante as sessões de coleta. No que se refere aos aspectos éticos, esse projeto de pesquisa ele já foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Mato Grosso, bem como os estudos sugeridos a partir do presente projeto também foram registrados em plataformas específicas. Então, por exemplo, no caso de ensaio clínico, ele foi registrado no Clinical Trials, adequado para esse tipo de estudo, e no caso de estudo de revisão sistemática, ele foi revisado no Próspero, indicado também para esse tipo de estudo especificamente, né? Bom, e aí, o conjunto dos procedimentos sugeridos a partir da execução desse projeto de pesquisa, ele vai resultar em estudos de 3 tipos. Então, vai resultar em estudos de revisão sistemática, estudos observacionais e ensaio clínico. Então, em primeiro lugar, os estudos de revisão sistemática, eles foram desenvolvidos a partir de um levantamento bibliográfico realizado, onde foram verificadas algumas lacunas no paradesporto referentes à necessidade de estudos de revisão. Então, que permitiram a sugestão desses estudos prospectivamente. Em segundo lugar, os estudos observacionais, eles serão realizados com o intuito de entender aspectos básicos sobre as características dos participantes. Então, nesse momento, apesar de a gente entender que os estudos observacionais, eles têm um menor nível de evidência, a gente entendeu que nesse momento era necessário a sugestão desse tipo de estudo, já que nesse momento não existia nada sobre esse perfil de população, né? E por último, a gente propõe a elaboração de ensaio clínico, no qual é caracterizado pela aplicação de intervenções específicas, né, para análise de estratégias básicas com intuitos específicos. Bom, desse modo, esses 3 tipos de estudos serão distribuídos ao longo do tempo e o presente projeto será desenvolvido em 6 semestres, sendo que em cada semestre será desenvolvida uma etapa
caracterizada pela elaboração de um tipo de estudo. Bom, então como a gente percebe aqui, ó, no primeiro semestre será realizado o levantamento bibliográfico para entender as lacunas específicas e a partir desse entendimento serão elaborados 3 estudos de revisão sistemática. Um sobre perfil de lesões desportivas, o segundo, cinética, abordando sobre a cinética hormonal, e o terceiro sobre a biomecânica no paradesporto, né? Então, de novo, o levantamento na literatura demonstrou lacuna sobre esses 3 temas específicos, e daí por isso a sugestão específica desses temas. No segundo momento, na segunda etapa, realizada no segundo semestre, será realizado um estudo observacional que coletará CK, creatina quinase, força, dor e recuperação. A terceira etapa também será caracterizada pela realização de um estudo observacional que coletará hormônios e lactato. A quarta etapa será caracterizada pela realização de um estudo de caso com um campeão mundial com 5 medalhas de ouro recente. Então, por isso a gente entende importante talvez verificar aspectos nele, onde serão identificados hemograma completo, lactato, linfócitos e urina. A quinta etapa será caracterizada pela realização de um estudo observacional, também, que identificará o perfil epidemiológico e lesões esportivas. Por último, a sexta etapa será caracterizada pela realização de um ensaio clínico controlado, que identificará aspectos de percepção de esforço e desfechos cardiovasculares, em resposta à aplicação da técnica de massagem como técnica de recuperação. Bom, então essas são as etapas do presente projeto de pesquisa. Agora eu vou mencionar um pouco de como será realizada cada uma dessas etapas. A etapa 1, caracterizada pela realização de revisão sistemática e meta-análise, tem o objetivo de reunir dados do paradesporto e discutir desfechos específicos, comparando modalidades específicas, bem como tipos e níveis de deficiências verificadas no paradesporto. A metodologia desses estudos será criteriosa, rígida e de qualidade, de modo a seguir pontos preconizados por estudos desse tipo. Então, todos os estudos serão registrados, conforme mencionado. A estratégia de busca será realizada em importantes bases de dados. A seleção dos estudos será realizada de maneira padronizada e rigorosa. A extração dos dados também será realizada de maneira padronizada, criteriosa e rigorosa. Todos os estudos terão sua qualidade metodológica avaliada para inserir essa informação quanto à qualidade dos manuscritos incluídos. E, por último, a análise dos dados também serão realizados por agrupamento em meta-análise, realizados no programa RevMen. E conforme eu mencionei anteriormente, esses 3 pontos serão investigados. Então, a gente vai realizar 3 estudos de revisão, onde os seguintes temas serão abordados em cada estudo: perfil epidemiológico de lesões musculoesqueléticas, comportamento hormonal e avaliação biomecânica, todos investigados no paradesporto. Aqui eu inseri um fluxograma só para exemplificar de um dos estudos que só para exemplificar como serão realizados os procedimentos. Então, aqui, inicialmente, serão buscados todos os títulos a partir de palavras-chave relacionadas ao tema pretendido nas bases de dados selecionadas. Também, em edição, será realizada uma busca manual nas referências dos artigos encontrados para ver se, eventualmente, algum artigo não recuperado consta ali naquele local. Em seguida, serão excluídas todas as duplicatas. Depois, a gente vai fazer esse processo de exclusão por etapas. Então, primeiro a gente vai excluir todos os títulos que não tem nada a ver com o tema pretendido. Depois, os resumos. Depois, a leitura do texto completo.
E após a leitura do texto completo, serão selecionados os estudos que eventualmente correspondam aos critérios de inclusão de cada uma das revisões a serem executadas, tá? Então, só para demonstrar aqui o processo de exclusão dos artigos selecionados até chegar aos artigos realmente incluídos e analisados nos estudos de revisão. As etapas 2, 3 e 4 serão caracterizadas pela realização de estudos observacionais, onde cada estudo terá como intuito a investigação e demonstração de determinados desfechos, tá? Então, os objetivos desses estudos realizados nessas etapas é identificar o perfil metabólico, clínico, funcional, cardiovascular, psicológico em resposta ao esporte no jiu-jitsu brasileiro paradesportivo. Então, de novo, todos os aspectos éticos serão respeitados, os checklists recomendados para cada tipo de estudo serão seguidos para implementar um rigor metodológico aos métodos implementados. Além disso, todos os procedimentos serão padronizados no que se refere à técnica de coleta utilizada, o ambiente, ritmo circadiano, a fim de eliminar e evitar quaisquer tipos de vieses que possam influenciar nos resultados observados. Por fim, todos os métodos utilizados, eles serão validados previamente por outros estudos, tá? Para garantir, mais uma vez, que os métodos utilizados sejam confiáveis. Bom, e aí nesses estudos observacionais, a gente vai recuperar que todos eles vão ter uma coisa em comum, que é avaliar desfechos em resposta à aplicação de um protocolo de luta simulada. Então, aqui em cima, esse desenho que eu trouxe aqui é o desenho da maioria desses estudos observacionais e como a gente verifica, as coletas de dados, na maioria das vezes, vão ser realizadas no momento basal, ou seja, antes da luta. Aí a gente tem a aplicação de um protocolo de luta simulada e a investigação pós essa luta vai variar nos estudos, incluindo o momento pós 24, 48, podendo seguir até 72 horas, tá? Então, esse momento de segmento, ele vai variar entre os estudos, mas basicamente é essa linha de raciocínio que eles vão seguir. E aí, no que se refere a esse protocolo de luta simulada, é importante mencionar que o protocolo utilizado, ele segue todas as regras da Confederação Brasileira Internacional de Jiu-Jitsu, excluindo qualquer tipo de finalização. Então, a gente vai preconizar que durante o tempo de luta, o sujeito implemente o máximo de esforço possível. Além disso, no meio da luta, o oponente será trocado por um oponente descansado, para mesmo cansar o sujeito ao máximo que seja possível, né? Então, antes do protocolo de luta, vai ter um protocolo de aquecimento para preparar o sujeito. Além disso, a escolha do oponente será realizada em graduação similar ao participante do estudo. E mais um detalhe é que o oponente ele é um indivíduo será um indivíduo sem deficiência, tá? Então, esse é o protocolo utilizado, com duração de 5 minutos, excluindo qualquer tipo de finalização e, ao contrário, estimulando o máximo de esforço possível durante o protocolo realizado, tá? Aqui, de novo, para exemplificar, demonstra o delineamento utilizado nesses estudos observacionais. Então, basicamente, em todos os casos, a gente vai ter uma coleta basal de parâmetros específicos, em seguida, a aplicação do protocolo de luta simulada e, na sequência, acompanhamento, ou seja, coleta novamente dos dados investigados em momentos subsequentes à luta, que vai desde o momento imediato do pós-luta até um segmento de 72 horas. E aí os parâmetros investigados incluem, por exemplo, dados pessoais coletados durante a anamnese, na entrevista, dados antropométricos caracterizados por estatura, massa corpórea e IMC, variáveis psicológicas caracterizadas pela qualidade de vida e bem-estar psicológico e emocional, análise sanguínea, que vai demonstrar hemograma completo, marcadores de dano muscular, como CK, lactato e LDH, e avaliação de hormônios.
Os desfechos clínicos serão caracterizados por escalas validadas, né, aplicação de escalas validadas, que demonstrará aspectos referentes a nível de dor, percepção de esforço e percepção de recuperação. O desfecho funcional será avaliado pela força isométrica a partir de um dinamômetro e os parâmetros cardiovasculares representados, nesse caso, por avaliação da pressão arterial e frequência cardíaca. Então, esses são os parâmetros de desfechos que serão avaliados nesses estudos. A etapa 5 caracteriza também o estudo observacional epidemiológico, que nesse caso trata-se de um estudo transversal que terá por objetivo investigar o perfil epidemiológico de lesões desportivas no jiu-jitsu brasileiro a nível nacional. Então, trata-se de um estudo transversal, onde todas as questões éticas e metodológicas serão respeitadas, e a gente vai entrar em contato com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo para solicitar o contato dos participantes, de novo, a nível mundial, e aí a gente vai entrar em contato por mensagem com esses participantes e convidar eles a responder um questionário online que vai abordar a presença de lesão e, no caso de presença, a gente vai solicitar algumas informações. Então, esse é o questionário que será utilizado. Trata-se de um inquérito de lesão previamente validado, que foi adaptado para esse presente estudo, e aí ele vai demonstrar informações referentes a, por exemplo, o local anatômico da lesão, mecânico de lesão, natureza, momento, gravidade, retorno às atividades e reincidiva, né? Por último, a etapa 6 é caracterizada pela proposição de um ensaio clínico controlado. Então, esse ensaio clínico controlado, ele terá por objetivo compreender a eficácia da massagem como técnica de recuperação em praticantes do jiu-jitsu paradesportivo. Então, aqui, a gente vai coletar os dados basais, aplicação do protocolo de luta e aplicação da técnica de recuperação em seguida à luta. Na sequência, serão aplicados novamente os pós-testes. Bom, no que se refere ao protocolo de massagem utilizado, ele será constituído por 12 minutos, sendo que 6 minutos serão utilizados para massagem na região do dorso, especificamente na região do tronco, desculpa, e 6 minutos serão utilizados para aplicação nos membros superiores. Tá? Bom, e aí o ritmo será constante, essas terapeutas que aplicarão a massagem serão previamente treinadas por uma fisioterapeuta com expertise na área da fisioterapia do esporte, para padronizar todos os procedimentos, tá? Então, conforme a gente olha na luta, a gente já realizou um estudo piloto, onde a gente identificou a necessidade de 2 terapeutas para aplicar massagem. Por quê? Enquanto uma aplica a massagem, a segunda terapeuta ela está monitorando com um metrômero, o ritmo constante. Então, esse ritmo constante, ele é caracterizado por 1 segundo para deslizar para cima e 1 segundo para deslizar para baixo. Então, esse ritmo é constante. 1 para cima, 1 para baixo. 1 para cima, 1 para baixo. E daí ele foi monitorado pelo metrônomo. Por isso a necessidade da segunda terapeuta. Bom, e aí o protocolo utilizado para massagem, ele seguiu esse protocolo sugerido nesse estudo, publicado recentemente. No que se refere à disseminação dos resultados, a gente espera observação de desfechos inéditos, conforme mencionado, publicação subsequente em revistas com fator de impacto expressivo da área, influência no meio esportivo, que viabilizará estratégias interventivas prospectivamente. Os resultados serão submetidos em revistas especializadas da área da medicina do esporte, como Sports Medicine, Brit e Sports Medicine. Os dados preliminares serão apresentados em eventos nacionais e internacionais. No que se refere ao cronograma de execução, as atividades serão distribuídas entre o ano de 2020 e 2023, né? Distribuídas em etapas, conforme eu mencionei, de modo que
em cada etapa serão realizados e desenvolvidos tipos específicos de estudos para responder aos tantos objetivos propostos nesse projeto de pesquisa. No que se refere ao orçamento, os gastos eles são distribuídos com elementos que incluem análise sanguínea e urinária, impressão de fichas, escalas e questionários, materiais para coleta sanguínea, seringas e luvas, óleo para massagem, balança digital e estadiômetro, tiras para medir a creatina quinase e o equipamento para medir a creatina quinase, que é o Refloton. Então, no total, esses elementos específicos resultam em um gasto médio estimado de R$ 24.560 para a execução desse projeto, necessários para a execução desse projeto. Agora, no que se refere aos anexos, aqui eu demonstro para vocês o parecer de aceite no Comitê de Ética, que foi esse aceite. Esse projeto ele foi aceito ainda no ano de 2018, assim que o projeto foi proposto inicialmente. O anexo 2 se refere ao comprovante de registro do ensaio clínico no Clinical Trials. O anexo 3 se refere ao comprovante de registro do primeiro estudo de revisão a ser desenvolvido. Bom, e agora, no que se refere aos resultados preliminares. Até o presente momento, resultantes do presente projeto apresentado, a gente tem 4 artigos já publicados, 3 artigos submetidos, 2 artigos que estão em fase de elaboração, 17 resumos apresentados e publicados em anais de eventos e um prêmio destaque de melhor trabalho em um evento que ocorreu na cidade de Goiânia. Então, esses resultados é o que a gente tem até o momento. Bom, no que se refere agora aos artigos publicados, eu vou apresentar rapidamente os resultados de cada um desses trabalhos. Então, o primeiro artigo, o que foi publicado primeiro, ele é intitulado como Cinética de marcadores de dano muscular nos momentos subsequentes à luta simulada de jiu-jitsu brasileiro praticado por atletas com deficiência. Bom, então o objetivo desse estudo foi investigar o comportamento fisiológico por meio de resultados clínicos, funcionais e metabólicos nos momentos subsequentes à luta simulada. Então aqui, como eu mencionei, os parâmetros foram investigados antes da luta, aí a gente aplica o protocolo de luta, e no caso desse estudo, o segmento foi realizado desde o momento pós-luta até 72 horas. No caso, os resultados clínicos, eles são representados aqui pela percepção de dor e percepção de recuperação. O parâmetro funcional é representado pela força isométrica e os parâmetros metabólicos são representados pela avaliação da CK e lactato. Bom, os resultados, eles demonstraram que a força isométrica ela não se alterou durante os momentos avaliados, ela se manteve constante. A atividade de CK e LDH, do lactato desidrogenase, foi maior em atletas de alto rendimento, ao passo que a dor também foi... a atividade da CK e do LDH foi maior em atletas de alto desempenho, ao passo que a dor muscular foi menor nos atletas de alto desempenho. Então, a gente percebeu um padrão diferente entre atletas de alto desempenho e dos atletas amadores, né? Também a gente percebeu que em 72 horas, todos os atletas eles tinham se recuperado sobre todas as variáveis analisadas a níveis basais. Então, o que demonstra que, aparentemente, a prática do jiu-jitsu desportivo, ela não culmina em efeitos crônicos, né? Ela não resulta em efeitos crônicos resultantes da prática desse esporte. O segundo artigo, ele é intitulado como Parâmetros hematológicos em um campeão brasileiro do jiu-jitsu paradesportivo. É um estudo de caso que eu mencionei para vocês que foi realizado com um atleta de alto rendimento, precursor, inclusive, do esporte no país, melhor do mundo até o momento, né? Que ele é detentor das últimas 5 medalhas de ouro mundiais. Bom, então o objetivo desse estudo de caso foi quantificar a magnitude das alterações bioquímicas, hematológicas e urinárias
após a sessão de luta em atleta de elite com títulos mundiais. Então, o desenho desse estudo, aqui, como a gente pode observar, as coletas de dados foram realizadas 8 horas antes da luta, imediatamente antes da luta, aí aqui o protocolo de luta, após a luta e 24 horas após a luta. Aí aqui nesse caso a gente avaliou o hemograma completo, hormônios e marcadores de dano muscular. Os desfechos, eles demonstraram aumentos de monócitos, neutrófilos, insulina, enquanto reduções foram observadas em eosinófilos, linfócitos, plaquetas, cortisol e CK. Só que também, de novo, em 24 horas, ainda em 24 horas, desculpa, todos esses parâmetros avaliados, eles já tinham se recuperado. O que, de novo, mostra que, aparentemente, a prática do jiu-jitsu desportivo, ela não parece provocar efeitos de sobrecarga crônicos, né? Já que o sujeito se recupera rápido. E aí a gente conclui que o monitoramento dessas variáveis, ela pode ajustar e permitir condições para monitorar e periodizar as cargas específicas nesse esporte, né? Auxiliando os processos de recuperação desse sujeito. O terceiro artigo, ele é intitulado como Etiologia, Prevalência e Severidade verificada em praticantes do jiu-jitsu brasileiro paradesportivo, um estudo observacional. Então, nesse caso, o objetivo foi verificar o perfil epidemiológico das lesões do jiu-jitsu brasileiro em âmbito mundial. Então, esses dados eles foram obtidos por meio de um questionário online. Trata-se de um estudo transversal, onde a gente recrutou participantes a nível nacional, né? Então, a gente entrou em contato com todos que estavam registrados na Confederação Brasileira do Jiu-Jitsu Paradesportivo. A gente enviou mensagem e, a partir desses dados, a gente realizou esse estudo. E aí, os desfechos desses estudos, eles demonstraram prevalência equivalente a 37,5 de lesões, sendo que uma maior prevalência foi verificada no sexo feminino, quando comparado ao sexo masculino. Além disso, o local anatômico com maior proporção de lesão foram os membros inferiores, seguido por membros superiores e tronco, e o mecanismo de lesão mais comum foi o mecanismo agudo, ou seja, a lesão mais comum foi aquela ocorrida durante a prática esportiva, por contato direto com outro oponente. O quarto e último estudo é intitulado como Os efeitos da massagem sobre efeitos cardiovasculares, percepção de esforço em atletas do jiu-jitsu brasileiro paradesportivos submetidos à luta simulada. Então, aqui, demonstra o desenho do estudo. O objetivo foi investigar as respostas fisiológicas cardiovasculares e percepção de esforço submetidos à luta simulada após a aplicação da massagem. Então, aqui o desenho do estudo. A gente realizou, então, coleta antes da luta, a luta, aplicação da técnica e, novamente, coleta após a luta. Bom, os resultados, eles demonstraram que, depois da aplicação da técnica, a frequência cardíaca ainda estava alta, acima de valores basais, em todos os participantes. Apenas um participante recuperou a pressão arterial, e resultante à técnica. O esforço percebido foi de 8,8, o que demonstra um esforço extenuante em resposta à aplicação da técnica. E os parâmetros cardiovasculares, eles reduziram todos, mas eles não retornaram aos níveis basais. Um grande problema desse estudo é que ele não teve um grupo controle por questão de N amostral muito pequeno no momento que a gente realizou. Entretanto, como eu disse, é um estudo controlado, não randomizado, que constitui a fase 1 de realização desse tipo de estudo. Então, apesar de ter essas características limitantes, nesse primeiro momento, esse dado é importante, já que é inédito, né? Não tinha nada até então, para constituir base e até parâmetros onde a gente possa se apoiar para estudos futuros serem aprimorados, né? Identificar coisas com maior qualidade de evidência, de repente. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Obrigado pela atenção de todos.